Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme combinado, trataremos agora do recurso de embargos de declaração. Os embargos de declaração têm a sua regulamentação contida nos artigos 1022 a 1026 do CPC. Segundo o artigo 1022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento. E 3. Corrigir erro material. Então, já no artigo 1022, nós verificamos aí as principais características, né, do recurso de agravo do instrumento. De embargos de declaração, me desculpe. Bom, primeiro, qualquer decisão judicial pode ser alvo de embargo de declaração. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, não importa. Se a decisão judicial contiver alguma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ela pode ser alvo de embargos de declaração, independentemente do tipo de processo judicial, conhecimento ou execução, ou do rito que esse processo de conhecimento ou execução vai seguir. Sempre será possível a interposição de embargos de declaração com o objetivo de aclarar, né, de complementar a decisão obscura, contraditória, omissa, ou mesmo que contenha um erro material. Justamente em razão da finalidade de aclarar, de complementar, de aprimorar uma decisão judicial, há doutrinadores que sustentam não ter os embargos de declaração natureza jurídica de recurso propriamente dito. Porque os recursos, de modo geral, têm por objetivo a reforma ou a invalidação de decisões judiciais. Os embargos, como dito há pouco, ao contrário, não buscam invalidar ou reformar aquilo que foi decidido pelo juiz. Buscam esclarecer, aclarar a decisão judicial que deixou eventualmente de se pronunciar sobre algum pedido ou causa de pedido invocada na petição inicial, alguma tese de defesa, que é obscura no seu texto, não permitindo uma exata compreensão do raciocínio empreendido pelo julgador para chegar à conclusão que chegou, contraditória quando há elementos nela que parecem conflituosos entre si, ou aquela decisão que tem mesmo um erro material, uma incorreção. Por exemplo, o juiz quis condenar a 10 mil reais o réu, mas no final da sentença, na parte dispositiva, escreveu 10 mil reais em número, né, com R, cifrão, 10 mil, e aí entre parênteses R$1.000. Isso produz uma dúvida sobre o valor, né, que ele de fato teria fixado. Se ele julgou integralmente procedente o pedido, e o pedido era de 10 mil reais, é inequívoco que o valor é 10 mil reais, mas precisa ser corrigido esse pequeno erro material que acabou constando do final. Às vezes o juiz acaba trocando o nome de uma parte por engano, enfim. Esse tipo de erro material também é passível de ser corrigido através de embargos de declaração. Mas essa corrente que diz que os embargos de declaração não se tratariam de um recurso, mas de um simples pedido de melhoria formal da decisão, ela hoje é amplamente minoritária, né? Os embargos de declaração encontram-se arrolados naquele rol do artigo 994 do CPC como um dos recursos previstos pela legislação processual civil. Portanto, sendo recurso, ele está sujeito ao preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade dos recursos de modo geral, né? Inclusive, aquele que venceu a ação pode embargar
a sentença ou o acórdão que julgou a pretensão em favor de seus interesses, com o objetivo de evitar alguma nulidade eventualmente presente na decisão. De repente, a ação foi julgada improcedente, né? Mas o juiz esqueceu de apreciar um dos pedidos formulados pelo autor, né? Mesmo o réu saindo vencedor da ação, ele pode embargar a sentença com o objetivo de que o juiz supra aquela omissão até então presente na decisão e examine aquele pedido que ficou faltando, né? Porque também ao réu não interessa uma decisão viciada que pode vir a ser eventualmente até anulada pelo juiz, pelo tribunal, pelo órgão ad quem, num recurso de apelação. Então, mesmo o vencedor da ação tem interesse recursal, né, para interpor embargos de declaração quando o seu objetivo for de aclarar, né, uma decisão omissa ou mesmo obscura, contraditória, que provavelmente não será mantida em segundo grau caso aquela omissão, obscuridade ou contradição ainda se faça presente no momento em que ela for examinada pela instância superior, né? Então hoje não se discute mais sobre a natureza de recurso dos embargos de declaração por esses argumentos que eu acabei de citar. Bem, quais são os vícios que legitimam a interposição dos embargos de declaração, né? Falamos há pouco: omissão, obscuridade, contradição e erro material. Bem, vamos identificar cada um deles. Omissão. Omissão é a não apreciação de um ponto arguido pelas partes, seja um pedido, uma causa de pedido ou qualquer outro fundamento que tiver sido alegado. Nós já dissemos em aulas anteriores que a sentença não precisa apreciar todos os fundamentos da petição inicial ou da defesa, né? Se a sentença, por exemplo, for improcedente, o juiz tem a obrigação de examinar todos os pedidos que forem feitos pelo autor e todas as causas de pedir por ele invocadas, mas não está obrigado a examinar todas as teses de defesa invocadas pelo réu. Basta que uma delas seja acolhida e seja suficiente para refutar todos os pedidos e causas de pedir alegadas pelo autor, para que a sentença não contenha nenhuma omissão, não contenha nenhum vício, né? Agora, se for uma sentença de procedência, né, é preciso que o juiz examine todas as teses de defesa. Se o juiz deixar de examinar uma tese de defesa, está aí caracterizada uma omissão, né, que precisa ser aclarada, precisa ser esclarecida através do manejo de embargo de declaração. Bom, a obscuridade, como também já dito há pouco, é a difícil compreensão do texto da decisão judicial. Ou seja, a sentença, a decisão interlocutória, o acórdão, carece de uma linguagem compreensível. Há uma certa falta de clareza. O raciocínio não consegue ser entendido, né? A parte não consegue entender como é que o juiz chegou àquela conclusão, né? Porque falta algum elemento para conectar, né, a fundamentação e a parte dispositiva, né, as razões que foram tomadas em consideração e a decisão em si. Já a contradição é aquela falta de sintonia entre a fundamentação e a decisão, bem como entre a ementa e o corpo do acórdão. Falta de coerência, né, acho que talvez seja o termo mais adequado. Bem, o artigo 1022, parágrafo único do CPC, a respeito da omissão da decisão judicial, ele diz o seguinte: considera-se omissa a decisão que 1. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Bem, em relação à não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso, nós temos que lembrar que tanto as teses
fixadas por tribunais superiores no julgamento de casos repetitivos, quanto as decisões proferidas nos incidentes de assunção de competência, possuem aquele caráter vinculante de observância obrigatória pelos juízes e desembargadores e tribunais de modo geral. Portanto, se porventura houver uma alegação de uma das partes de que a causa se amolda a uma determinada tese fixada por um tribunal superior ou mesmo por uma tese fixada num incidente de assunção de competência, o juiz tem que obrigatoriamente, na decisão, explicar o porquê não está seguindo o entendimento vinculante. Ele tem que fazer aquilo que se denomina distinguishing, né? Ele tem que fazer a distinção do caso em relação à tese. Por que aquela tese não se amolda ao caso em questão? Se ele não fizer isso, está automaticamente caracterizada a omissão da sua parte, ok? Já aquelas situações do 489, parágrafo 1º, foram comentadas em sala de aula, né, por nós, quando falamos da fundamentação da sentença, né? Quando é que não se considera devidamente fundamentada uma sentença ou decisão judicial qualquer? Então eu peço a vocês que leiam o 489, parágrafo 1º, porque ali, se algum daqueles requisitos estiver caracterizado, nós temos aí uma omissão passível de ser sanada via embargo de declaração. Tá? Bem, como é que se dá a interposição dos embargos de declaração? Os embargos de declaração têm por característica serem interpostos e julgados pelo mesmo órgão prolator da decisão recorrida. Então, se eu estiver embargando de declaração uma decisão interlocutória proferida pelo juiz da primeira vara civil de Santos, os embargos de declaração serão interpostos perante o juízo da primeira vara civil de Santos. E é o juiz da primeira vara civil de Santos que vai decidi-los, né? Então, os embargos têm essa característica. Eles são interpostos e examinados pelo próprio juiz que proferiu a decisão, pelo órgão ACO, né? O prazo para a interposição dos embargos será de 5 dias, segundo o artigo 1023 caput do CPC, né? Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Aqui outro ponto importante, né? Aliás, 2 pontos importantes. É indispensável que o embargante, na petição dos embargos, identifique precisamente qual o erro material, a omissão, a obscuridade ou a contradição presentes na decisão recorrida, né? Os embargos não estão sujeitos a preparo, ou seja, não há necessidade de recolhimento de custas recursais para recorrer no caso dos embargos de declaração. Bem, e como é que serão processados esses embargos de declaração? O parágrafo 2º do 1023 diz o seguinte: o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Aqui eu peço de vocês atenção. Se o juiz, ao examinar os embargos de declaração ofertados, identificar uma possibilidade da decisão sofrer algum tipo de modificação decorrente da eliminação, da omissão, da obscuridade, da contradição ou do erro material apontados pelo embargante, deverá obrigatoriamente mandar intimar a parte contrária para que ofereça contrarrazões. Vejam, não é em todo e qualquer caso que o juiz deve ouvir a parte contrária antes de decidir os embargos de declaração. O juiz, leia-se, juiz no caso de decisões interlocutórias e sentenças, e tribunal
no caso de acórdãos, né? Não é em todo caso que a parte contrária precisa ser ouvida antes da decisão a ser dada aos embargos. Apenas quando o órgão julgador verificar a possibilidade de, a partir da eliminação daquela omissão, obscuridade, contradição ou erro material apontados pelo embargante, a decisão vir a ser alterada. Se o juiz, examinando os embargos, verificar que não há a menor possibilidade de alteração daquilo que foi decidido, ele pode examinar de plano os embargos sem mandar ouvir a parte contrária. Na prática, e aí é na prática, vocês vão verificar que na grande maioria dos casos, os juízes, de modo geral, até para evitar algum tipo de prejuízo, até para depois não se arrependerem, costumam ouvir a parte contrária dentro de 5 dias, conforme preconiza o parágrafo 2º. A mera possibilidade de alteração da decisão por força dos vícios apontados nos embargos obriga o juiz a ouvir a parte contrária, assegurando com isso o contraditório. Bem, o 1024 fala do processamento dos embargos de declaração nos tribunais, né? Os embargos de declaração nos tribunais terão que ser interpostos perante a Câmara responsável pelo acórdão omisso, obscuro, contraditório ou possuidor de erro material, e o relator, né, da decisão colegiada recorrida terá, segundo o parágrafo 1º, que apresentar os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo desde já o seu voto. Se não houver julgamento na sessão subsequente, o recurso será automaticamente incluído nas pautas que virão pela frente, né? Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou decisão unipessoal proferida em tribunal, ou seja, decisão monocrática, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente, segundo o parágrafo 2º do artigo 1024. Então aqui são duas possibilidades dos embargos interpostos contra decisões proferidas pelo tribunal. Se se tratar de uma decisão colegiada, por exemplo, um acórdão que aprecia uma apelação, os embargos de declaração serão protocolados e os autos serão remetidos ao relator da decisão colegiada embargada, no caso, o relator da apelação. O relator da apelação deverá apresentar o seu voto nos embargos de declaração na sessão imediatamente seguinte. Se não houver sessão, ou se por algum motivo ela não se realizar, os embargos são automaticamente incluídos nas pautas subsequentes até ser julgado de uma vez por todas, tá? Se a decisão do tribunal for uma decisão monocrática, né, o próprio órgão que a proferiu irá decidir os embargos, monocraticamente também, segundo o parágrafo 2º do artigo 1224, ok? Os embargos de declaração, eles, como regra, não produzem efeito suspensivo, ou seja, eles não impedem a execução imediata da sentença naqueles casos em que a execução é admitida. Artigo 1012, parágrafo 1º do CPC, já estudado por nós em sala de aula, ok? No vídeo seguinte nós continuamos.